Bom dia, meus irmãos. Dentro de mais alguns minutinhos, o nosso irmão Laércio vai estar iniciando a sua palestra de hoje. Aguarde mais um minutinho, por favor. Você está me ouvindo? Estamos todos ouvindo, Laércio. Já estamos na palestra, já estamos online. O pessoal já vai começar a dar bom dia para você. Pode seguir em frente, tá bom? Bom dia, pessoal. Que tivemos um contratempozinho aqui com o nosso computador, mas agora estamos nesse domingo de luz. Vamos fazer uma prece para que possamos iniciar. Que Jesus, amigo, companheiro, mestre, possa nos auxiliar nesse dia. Que o nosso encontro seja um encontro de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade. Que os espíritos protetores, os guardiães, os árabes do deserto, todos eles, Itaporã e Bogotá, possam nos auxiliar nesse domingo. De misericórdia divina. Todos os nossos irmãos que estão precisando, através desse momento, as correntes médicas da cúpula espiritual dessa bendita casa estão se encaminhando à residência de cada um, com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Hans, Dr. Fritz, Dr. Camura, o venerável Ananias. E nessas casas estará efetuando a limpeza necessária, o tratamento necessário a cada um de nós, colocando as energias necessárias nas nossas águas, para que a gente seja abençoado com o lenitivo de Deus, através dessas gotículas que vão entrar em nosso corpo e transformar o que era tanto peso no jugo suave de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Esse tema me veio durante a semana com algumas perguntas que a gente vai estudando e vai pensando como resolver. E eu fiquei pensando e falei o seguinte: quem precisa orar? Todos nós precisamos orar. E quem nos deu o exemplo disso? Jesus. Jesus é o grande oração. Jesus é uma oração viva em nossos corações. Mas Jesus, antes de fazer a sua caminhada, recolheu-se ao deserto por 40 dias. 40 dias, 40 noites. E nós vamos ver que o número 40 é muito significativo. Nós voltamos em Moisés 40 anos. Nós voltamos na arca, 40 dias e 40 noites de chuva. Mas 40 é muito significativo. E Jesus se recolheu em jejum para fazer as suas orações e a sua planificação de caminhada, para que pudesse exercitá-las. E a gente pensa o seguinte: mas um espírito dessa grandeza ainda precisa ter alguma tentação? E a Bíblia nos tem dito o seguinte, que Jesus sofreu tentações. E grandes tentações. Mas ele estava no quê? Em oração. E às vezes nós temos as tentações também, em menor número, talvez, certamente. Mas às vezes nós não estamos em oração. E às vezes nós precisamos suavizar as nossas vidas, as nossas caminhadas, para colocar o nosso espírito em paz. Mas algumas coisas ficaram na minha cabeça. E eu fiquei pensando o seguinte:
Se Jesus voltasse hoje, será que ele seria cristão? Será que esse cristianismo que nós estamos pregando, e que na maioria das vezes não estamos vivendo, é condizente com o que Jesus sonhou e pregou há 2000 anos atrás? Naquela isenção, naquele amor, onde ele podia ter mandado tantos espíritos, porque o exército de espíritos estava à sua disposição, mas ele fez questão de vir e exemplificar uma oração viva. Será que hoje essa oração viva ainda está em nossos corações? Pensando assim, certo? Eu comecei a ler e vi que a doutrina espírita me reavivou uma coisa: a imortalidade da alma e a sucessividade das existências, que é a chamada reencarnação. Então eu preciso primeiro, já que eu estou dentro dessa bendita doutrina, certo, acreditar o quê? Que eu sou imortal, que é a parte talvez mais difícil. Eu sou imortal e estou usando essa indumentária física nesse momento para me manifestar como cada um de vocês. Nós somos espíritos e estamos numa viagem de retorno ao Pai. Umas pessoas, uns seres vão fazer a viagem mais rápida, outros vão fazer pegando uns desvios, demorar um pouquinho mais na viagem. E nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são como se fosse um triângulo equilátero, 3 lados iguais. A base e 2 arestas que sobem para um ponto superior. Nós vamos estar nessa parte aqui. O Sermão do Monte, certo? Vem exemplificar como que nós vamos fazer essa subida até Deus. Mas como Jesus começou a pregação dele? Jesus começou a pregação dele dizendo o seguinte, antes, inclusive, deles ter escolhido seus 12 discípulos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vamos parar um pouquinho na palavra arrependimento. Será que a gente fazendo uma análise da nossa vida, nós conseguimos nos arrepender de algumas coisas? Será que essa consciência tão suave, tão sutil, vai fazer com que a gente entenda que o arrependimento é como se a gente deixasse um peso muito grande para lá e a gente começasse a caminhar de novo, encontrando e reencontrando forças. E aí eu comecei a ler o Sermão do Monte. E eu vi que aquelas bem-aventuranças estavam dizendo para a gente o seguinte, Jesus estava dizendo, venha, caminhe comigo, entenda o que está passando ao seu derredor. Tanto é que Gandhi disse que se tivessem se perdido todas as outras informações de Jesus, o Sermão do Monte era suficiente para que tivéssemos uma doutrina de amor, de paz, de conciliação. E o Sermão do Monte começa, certo, com bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí a gente volta para a doutrina espírita e fala assim, estamos vivendo num planeta de expiação e provas. Quem são os aflitos? Todos. Cada um de nós tem uma aflição muito particular, e por ser nossa, parece que é a maior do mundo, mas na realidade, o mundo todo tem as aflições que vão ser consoladas. Mas será que essas aflições dão para ser consoladas numa vida só? Não dão. E o Sermão do Monte vem nos mostrar isso. Ele é reencarnacionista. Por quê? Porque ele está trazendo para nós uma nova realidade de vida, uma nova realidade de conquista. Como? Quando Jesus fala no Sermão do Monte, que bem-aventurados, vamos chamar os felizes, são os que sofrem, são aqueles pobres de espírito, ou porque eles vão conhecer o reino dos céus,
ou porque eles serão consolados, nós vamos ver o seguinte, que Jesus veio trazer o reino dos céus para a terra, veio exemplificar esse reino dos céus. Ele estava no caminho, encontra Anás, Anás olha para ele assim, aquela criatura, Anás fala, peregrino, o que tu viesses trazer? Eu vim trazer o reino de Deus à terra. O exemplo de Jesus é esse reino de Deus na terra, para que a gente realmente possa fazer o quê? Vivenciar isso daí. Quando nós pegamos e vemos todas aquelas bem-aventuranças, nós vamos falar o seguinte, numa vida só não dá para fazer isso. Mesmo porque, certo, como você vai chegar para alguém que está sofrendo muito e falar, olha, Deus gosta de você? Ele vai ouvir? Não vai ouvir. Então, nós precisamos dosar a nossa vida da melhor maneira possível para trazer todos esses seres para uma coisa chamada esperança. Porque todos nós, nessa caminhada, vamos estar cercados de problemas inerentes ao planeta que nós estamos. E todos vamos fazer o quê? Vamos olhar com muito cuidado para que a gente consiga fazer o melhor possível nas nossas vidas. O que Jesus deixou mais para nós? Além dessas bem-aventuranças. Eu vou entender as bem-aventuranças quando? Quando eu atender melhor as minhas obrigações, os meus deveres, os meus compromissos. Às vezes a gente precisa sentar numa cadeira e falar o seguinte, bom, o que será que eu prometi de fazer para poder reencarnar? E a outra pergunta inerente, será que eu estou fazendo? E aí nós vamos ver que nós estamos em aprendizado, que é a melhor coisa que nós temos nesse momento. Todo esse caminho de aprendizado é o quê? É esse aprendizado de Jesus no Sermão do Monte, quando nós estamos caminhando para cima, e é como nós tivéssemos Jesus do lado falando conosco. Caminha. Pega a minha carga, que a minha carga é leve, o meu jugo é suave. Mas Jesus sempre está do nosso lado. Na nossa hora de maior desespero, na nossa hora, às vezes, que a gente não tem um grito de socorro, na hora que a gente não tem uma oração, não quer fazer uma oração, porque parece que o mundo está em cima de nós, Jesus está ali. Jesus está falando conosco. E ele diz, nesse Sermão do Monte, algumas coisas interessantes. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal. E o que a gente tem que fazer? Dar sabor às coisas. Dar sabor à palavra de Jesus. Certo? E deixar conservar essa palavra de Jesus. Por isso que eu perguntei, logo no começo da palestra, o seguinte, será que Jesus, se voltasse hoje, ele seria cristão? Será que nós estamos deixando, cultuando essa palavra de Jesus, certo? Com toda a intensidade necessária? A gente precisa. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A luz veio para iluminar. Ah, eu sei só um pouquinho. Passe um pouquinho que a gente sabe. Vamos começar a transmitir essa cristandade de Jesus. Vamos levar uma palavra de esperança. E por que você fala, certo, em reencarnação nesse momento? Porque eu começo a olhar a vida e vejo aqueles que foram abortados. Eles tiveram a oportunidade de ser a luz do mundo? Não, porque foram ceifados da oportunidade de viver. Eles tiveram as condições de ser a luz sobre a candeia? Não, porque eles foram cortados. As pessoas que vêm impossibilitadas de pensar, esses espíritos que vêm impossibilidade de pensar, eles podem ser a luz do mundo? Poderiam, em outra reencarnação. Nessa reencarnação, não vão poder. Podem ser o sal da terra? Não vão poder. Mas Jesus não fez Deus, e Jesus, como seu grande auxiliar, não fez uma coisa para o mundo todo, uma lei para o mundo todo, todos são iguais perante a lei divina. A lei divina é diferente da lei humana, né? Aqui são todos iguais segundo a Constituição de 88, mas não é assim.
todo mundo igual, né? Tem umas pessoas mais iguais que as outras, mas a lei divina não. Então, eu não posso crer que eu estou sendo criado a hora que eu nasci. Eu tenho que trazer alguma coisa de anteriormente. Então, Jesus está dando para a gente a grande oportunidade de nós exercitarmos as nossas orações da melhor maneira possível. Porque Jesus disse: eu não vim destruir os profetas, eu vim cumprir a lei. E a lei está trazendo o que para nós? A grande possibilidade, nesse momento, a gente começar a olhar com muito carinho o que nós estamos andando. Nós começarmos a olhar, por exemplo, nesse mês, certo? Que é o mês de prevenção, inclusive, do suicídio, da gente começar a olhar, às vezes, a pessoa que está do nosso lado, porque oração não significa só a gente sentar e orar. Nós vamos discutir um pouquinho, nós vamos conversar sobre isso. Mas a gente, às vezes, a oração da gente é a gente por aquela pessoa que está do nosso lado, no nosso coração, porque ele está, às vezes, alegre, mas o coração dele está tíbio. Então, nós precisamos começar a olhar quem está do nosso lado, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível um encaminhamento. Mas Jesus também, nesse sermão, ele fala uma coisa muito importante, que é o nosso aprendizado. Se nós vamos orar, se nós vamos entregar a nossa oração no altar, e aí a gente se lembrar que a gente tem alguma coisa contra alguém, que a gente tenha alguma coisa, uma coisa que não está bem resolvida na nossa vida. Jesus diz o seguinte: deixa, porque naquele tempo era um tempo de oferta, deixa a tua oferta ali no altar, deixa a tua oferta ali no altar, sai dali e vai fazer as pazes com o teu semelhante. Às vezes eu fico pensando justamente nisso, sabe? Porque quando você está numa reunião espírita e a dirigente fala o seguinte: olha, quem faz a prece? Todo mundo. Eu acho que é por isso. Porque nós ainda não nos apaziguamos com os nossos inimigos ou aqueles que são nossos inimigos. Então nós precisamos o quê? Precisamos orar da melhor maneira possível. Por que isso daí? Por que isso daí? Onde está? Está na Bíblia. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça do adversário te entregar ao juiz, o juiz entregar ao oficial e te encerrarem na prisão. O que é a prisão? O nosso corpo físico. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Está em Mateus, isso 23, 25, 26. Então, se eu não me apaziguar agora, se eu não chegar e não resolver meu problema agora, eu vou transferir o meu problema para depois. E quando eu transfiro o meu problema para depois, eu não sei em que condições eu vou receber esse problema. Eu não sei em que condições eu vou estar para receber esse problema. Então, o aconselhamento de Jesus, esse aprendizado, para que a gente comece já a praticar: mas eu tenho um problema na minha família. Bom, quem não tem problema na família? Tem um problema? Tenta resolver da melhor maneira possível. Às vezes a gente fala: mas aquela pessoa não quer ouvir. Aquela pessoa não quer ouvir o que eu estou falando. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível para que a gente consiga suavizar o nosso caminho, para que a gente não tenha que levar esse peso. Ah, mas a pessoa não... É problema da pessoa. Vamos fazer a nossa parte. E também, para fazer a nossa parte, nossas orações, a gente não precisa ter grandes ladainhas, a gente precisa ter que o que Jesus disse foi que o nosso falar fosse sim, sim, não, não. A gente, às vezes, precisa ser mais conciso. E Jesus fala mais uma coisa, né, para nós também, que é um chamamento, um alertamento, que está no começo do capítulo 12, amai vossos inimigos, e no começo do capítulo 17, sede perfeitos. Tanto para amar os nossos inimigos como para sermos perfeitos, nós temos que fazer o quê? Amai os vossos inimigos. Olha aqui, o que Jesus está falando referente à oração. Amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai
pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Que está no céu. Amar os nossos inimigos. Mas, quando nós pensamos em amar os nossos inimigos, nós pensamos em amar as coisas que eles fazem. Não. Nós vamos amar o nosso irmão. As atitudes dele, necessariamente não. Então, nós estamos amando aquele irmão que uma hora ou uma outra vai se voltar para Deus. João diz o seguinte, a respeito de uma pergunta de um discípulo sobre aqueles que estavam em caminho errado, ou criminoso todo. Ele não diz, olha, esses daí estão fora de Deus. Deus não está vendo. Na realidade, não. João diz o seguinte, eles não têm visto a Deus. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo as coisas erradas, e porque também a gente não pode criticar, a gente critica a ação. Mas o julgamento pertence a Deus. A justiça divina, certo? Ela é pura para todos, igualmente. Então, a gente vai entregar as coisas que estão pesando muito. Entregar para Deus, falar, olha, Deus, eu não estou entendendo isso daqui, eu vou deixar. Às vezes eu abro um livro e falo, pô, mas não é o que eu queria ler. Às vezes é um livro famoso, que estão todo mundo falando, que estão meditando. Às vezes eu compro o livro, leio 4, 5 páginas e falo, olha, para mim, isso daqui não é para eu ler agora, eu vou ler depois. E deixo lá do lado. Então, esse amar os nossos inimigos, certo? É um meio da gente começar a fazer ir para a oração da melhor maneira possível. Primeiro, fazendo as pazes. Segundo, começando a orar para que os nossos inimigos sejam melhores. E a oração, né, nesse caso, no princípio, certo? Faz o quê? Faz coisas que nós se libertemos. Todo mundo pensa que é o amor que une, certo? Mas é o ódio que impregna. E às vezes estamos passando de reencarnação em reencarnação com aquela desavença com alguém. Então, nós precisamos despertar para que a gente tenha sempre a consciência de que aquela pessoa que está ali naquele momento é uma prova, certo? Se é de muito tempo, tem que ser expiação. Mas se é daquele momento, às vezes é um problema que surgiu, é uma prova. E a nossa oração vai ser da melhor maneira possível, quanto nós estivermos lá orando. E dizendo também, vamos supor, quem conhece a ampulheta aqui, certo, que eram dois triângulos assim, que passava areia para medir tempo, né? Nós somos mais ou menos assim. O triângulo de baixo somos nós, o triângulo de cima é Deus. O de baixo tem a base porque nós somos criados. O de cima não tem abertura superior porque ele é infinito. Todo o espaço. Então, nós vamos ver o seguinte, que o máximo que a gente vai chegar é nesse ponto de encontro, quando o triângulo de Deus faz assim. Então, o máximo de nós é o mínimo de Deus. E entre a nossa perfeição e a perfeição de Deus, sempre vai haver o imponderável. O que é o imponderável? A gente não consegue compreender. E Jesus também fala uma coisa muito importante para a gente, que os fariseus naquela época, eles gostavam de orar para todo mundo ver. Todo mundo precisava saber que eles estavam orando. Certo? Então, ele falava que para a gente não ser hipócrita, certo? Para a gente não ficar orando nas esquinas, para todo mundo ficar batendo no nosso peito, olha, eu estou orando aqui, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, certo? Falou o que para nós? Para a gente entrar no nosso quarto, no nosso silêncio, e falar com o Pai que é secreto, aqui. Porque quando perguntaram para Jesus, os fariseus, né, queriam pegar no pé de Jesus, falaram, onde está o reino de Deus? E Jesus responde para eles o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós.
Então, a nossa oração pode ser para dentro. Porque quando eu começo a procurar Deus dentro de mim, eu começo a procurar uma liberdade fora de mim. Não uma liberdade para fazer muitas coisas, mas para fazer poucas coisas e bem feitas. E aí, Jesus fala o seguinte: olha, vai para o seu quarto, você quer orar? Quer orar reservado? Vai para o seu quarto, entra no seu quarto. Não adianta você fazer ladainha. O que é ladainha? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não adianta. Conversa com Deus. Para que Deus. Porque Deus sabe o que tá acontecendo conosco. Então, muita gente fala, eu não vou rezar, porque Deus sabe. Se Deus sabe, eu não preciso me preocupar, Deus sabe. Né? Então, nós estamos terceirizando uma responsabilidade que é nossa para Deus. Na realidade, nós temos que começar a responsabilizar as coisas para a gente, para esse encontro com Deus. E aí nós vamos ver uma coisa muito importante. Nós subimos, nós vemos, se vocês lerem o Sermão do Monte, vocês vão começar a ler e ver essa subida de aprendizado. Passem por cada bem-aventurança e comece a prestar atenção. Que lá ele vai falar o que para nós? Sobre mansuetude. O que é o manso? O manso é aquele que vai possuir a terra. É o resignado do progresso. Certo? O que ele fala mais? Os pacificadores. Às vezes você é pacífico, mas não é pacificador. Olha que interessante, né? Pacificador é o cara do pano de água quente, de água fria, que chega e fala assim, olha, não vamos brigar, não vamos discutir, vamos entender isso daí. Esse é o pacificador. Aquele que evita a discussão, aquele que evita atrito, certo? Mas aquela pessoa é muito mole. Não, ele está fazendo a parte de pacificação dele. Nós estamos sendo procurados, intimados, você é espírita. Em 1950, para ser espírita, você precisava fazer reunião em casa escondido de todo mundo, porque era muito perseguido. E ele disse lá, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. Então, Jesus está mostrando que eu vou chegar até a oração dominical. Mas na oração dominical, eu queria parar na primeira letra, na primeira palavra, Pai. Essa é a primeira palavra. Essa é a palavra que a gente tem que começar a pensar. Pai. Ele deixou de ser aquele velhinho lá de trás que era o ajudante de guerreiros. Não, ele é um pai. E Jesus usou essa palavra pai para dizer que de alguma maneira, certo? Deus, e todos nós somos filhos de Deus. Essa palavra pai, a gente vai ver a grandeza desse pai nas parábolas de Jesus. O pai que ia contratar os trabalhadores da vinha, o pai que tinha dado uma festa, o pai que recebe o filho pródigo. E nós vamos vendo que cada um de nós vai se encaixando em algum momento dessas parábolas. É o seguinte, certo? Que a gente vai falar com esse pai. Como que a gente vai falar com Deus? A gente pode falar para um Deus para louvar, para pedir, para agradecer. Mas a gente tem falado com Deus, normalmente, para pedir. E às vezes as coisas acontecem para a gente. E quando acontece para a gente, certo? A gente fala, não, isso é algo que eu conquistei. Na realidade, Deus está sempre perto de nós. A gente, na prece, no orar, como que a gente podia fazer, às vezes? Como seria uma prece, uma oração? Uma oração material, certo? Seria caridade. Essa é a oração material. Uma caridade para a gente levar o que aquela pessoa necessita. Às vezes a gente quer levar o material e uma palavra é necessária, certo? Mas de barriga vazia, a cabeça não pensa direito. Então, a gente tem que pensar em alimentar aqueles que necessitam. Ainda a gente estava conversando
com a Selma sobre os centros espíritas que continuam fazendo caravanas, certo? E tem esse trabalho. Um trabalho muito digno, muito profícuo, porque o mundo aí fora está sofrendo. Então, nós teríamos essa oração material. O que seria uma oração mental? As nossas vibrações. As nossas vibrações por aqueles que necessitam. As nossas vibrações por aqueles que estão passando alguma dificuldade. As nossas vibrações. De longe, às vezes, porque você, quando vibra, a nossa vibração vai muito longe e a gente tem que vibrar por aqueles que estão passando por uma necessidade muito grande. Física, material, espiritual. O que seria uma oração emocional? Certo? Então, nós já tivemos aqui que a caridade, as doações materiais seriam a caridade, as doações mentais, a fé. As doações emocionais são a esperança, principalmente nesse momento que nós vivemos. Nós temos que levar esperança, porque Jesus trouxe essa esperança para nós. A vida de Jesus trouxe essa esperança para nós, para a gente levar essa esperança àqueles que necessitam, que é uma esperança viva, que é uma esperança de ressurgimento. E a física? O que é essa oração física? A oração física são os passes espirituais, mas são os abraços, os apertos de mão, as visitas que a gente vai fazer àqueles que necessitam. São básicos 4 tipos de orações para a gente fazer o melhor para o nosso semelhante, o melhor dos nossos corações. Então, quando a gente está falando Pai, a gente está falando o seguinte: Deus, eu estou aqui para fazer o melhor possível para o meu semelhante. Eu estou aqui porque eu quero me melhorar. E eu falei logo no começo da nossa palestra, lá quando eu estava falando de Jesus, ele fala o seguinte: se arrependeis. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, certo? Lá nós temos pedir e obtereis. A prece é o caminho de pedir e obter. Jesus fala o quê? Logo no começo, antes dele escolher os 12 discípulos. Se arrependei-vos. O que o Evangelho segundo o Espiritismo, quem puder ler, certo? Quem tiver um tempinho, leia o capítulo 27 e o capítulo 28, que o capítulo 28 foram as preces que Kardec deixou para nós, certo? E é muito interessante que as preces podem ser para nós mesmos, para aqueles que desencarnaram, para aqueles que estão em dúvida, certo? Esse capítulo 28 é interessante. Ninguém lê quase o capítulo 28, porque é prece falando a prece, deixa que eu faço a minha, que é a prece dominical. Às vezes é interessante nós começarmos a ler e pensarmos nessas preces. Mas no capítulo 27, que fala do pedir e obtereis, fala da prece, eu vou ler uma mensagem, uma parte de uma mensagem, que é sobre Jesus também. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, se o arrependimento vier logo. O ensinamento está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, para todos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a oração é a nossa vida, para que a gente compreenda, certo? Que nós estamos num caminho de ressurreição e de vida. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Se tivéssemos tempo, nós podíamos abrir para perguntas, mas nós não temos tempo, o nosso tempo já está indo embora. Eu vou trazer aqui um texto da Cris Carvalho. Não conheço a Cris Carvalho, li nesse Facebook nosso aqui, que a gente está lendo, e ela diz o seguinte, certo? A prece maior é ser feliz.
A prece maior é ser feliz. Se a gente conseguir ser feliz, às vezes a gente vai ser feliz por tão pouco. Então, se a gente começar a pensar em agradecer, porque Paulo disse isso para nós. Paulo disse o seguinte, certo? Em tudo dai graças. E às vezes a gente não entendeu isso. A gente começa a olhar para trás e começa a pensar, falar, puxa vida, meu, eu fui abençoado naquele momento. A nossa oração é a nossa conversa com Deus. A nossa oração é o nosso arrependimento. A nossa oração é o nosso entendimento. A nossa oração é saber que todos nós estamos aqui, num caminho de ressurreição e vida. A nossa oração é para dizer a nós mesmos e ao Pai Celestial, Pai, eu tenho que vos agradecer. Cada dia que nós acordamos, aconteceu um milagre. Nós temos mais um dia, mais um momento, mais uma oportunidade de vida, mais uma esperança. Então vamos fazer assim, nossos irmãos. Vamos fazer assim. Vamos começar a agradecer. Vamos entender que o agradecimento abre as portas. É a chave que abre a porta da nossa felicidade. Para você aí que está passando por um grande problema, Deus está junto de nós. Deus está nos orientando. Deus está trazendo para a gente uma oportunidade de vida. Vamos valorizar a vida e vamos entender que a nossa oração é o caminho de ressurreição, é o caminho de vida, de amor e de paz. E nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo que o Pai Celestial, nesse encerramento, possa fluidificar as águas de todas as casas, levando aos nossos companheirinhos tudo o que eles necessitam. Que possamos vibrar, Senhor, também, por todos aqueles que estão passando por dificuldade. E sabermos, Senhor, que a gente, de alguma maneira, pode auxiliá-los. Que a gente pode orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão desalentados da vida nesse momento. Nos oriente, Pai, para que essa vibração percorra o mundo, percorra todos os trabalhadores da saúde, todos os assistidos, e que Deus faça um canto de amor nos nossos corações. Nos auxilie, Senhor, hoje e sempre, e que as suas bênçãos possam entrar em nossos lares e dizer para cada um de nós sempre: vem, vem, meu filho, caminha comigo. A liberdade e o amor hão de transferir esses problemas para não sei quando, mas a sua certeza de vida é o agora. E o agora é o presente que Deus nos empresta todos os dias, dizendo: eu estou presente em sua vida. Que assim seja, graças a Deus.